E aí, como é que tá aí a quarentena? Eu Trabalhando tá, já? olha, se eu te contar que eu fiquei até agora fazendo os slides lá do TCC e arrumando a parte escrita. Aí depois o senhor me fala se ficou bom, se ainda precisa alterar alguma coisa. Ah, eu acredito que não. Os detalhes que faltavam eram muito pequenos. Mas tá bom, depois eu É, vou dar uma olhada. tá certo, eu vou esperar a resposta das meninas. Tá bom. Dependendo de como for, eu vou ver se eu já te mando amanhã cedo. Não, tranquilo, não tem pressa não. Aí você me dá um posicionamento, por favor. Tá bom. Aí as escolas retornam. No caso de vocês não, né? Mas parece que agora o Dória colocou aí dia 8 de setembro, vocês viram? Não, não vi não. 8 de É. setembro vai voltar ao normal? Não, não vai voltar ao normal. Vai voltar 35% das aulas. Ele divulgou um plano hoje. Nem tinha visto essa reportagem ainda. Eu não vi assim a fundo, mas estou com a internet aberta aqui. Ah, começa dia 8 de setembro, 35% dos alunos. Aí depois ele vai estendendo aí praticamente que quase acabou o ano aí, né, praticamente, né? Certo. As faculdades, o que eles vão fazer, né? Quer dizer, o Centro Paula Souza não se pronunciou ainda, mas eles devem fazer alguma coisa entre presencial e online, entendeu? Tipo, em vez de o aluno ir todos os dias na escola, vai ser tipo um dia vai presencial e os demais vai ser à distância, sei lá, alguma coisa nesse sentido. As faculdades mesmo Certo. já suspenderam aí até o final do ano no online, a grande maioria das faculdades. É, porque já se perdeu já o quase o ano todo, né? Então não tem sentido. É isso mesmo. Só tô esperando entrar mais gente aí, tá? Vou ver se a gente já Tá começa. certo. Tem pouca gente na sala por enquanto. Esperar mais um pouco aí. Então é isso aí. Vamos ver como é que vai ser, né? Já é um plano de retomada, mas o setembro tá longe ainda, né? Tá longe.
Mais um momentinho aí, tá, gente? Tudo bem, professor, estamos no aguardo. Ok. Conseguiram fazer o trabalho? Eu consegui, professor, o da vida de insetos? Isso. Consegui. Beleza. Tá tentando abrir o Teams aqui pelo meu computador. Quando eu estou falando com vocês, agora eu falo pelo celular e depois eu tento abrir aqui pelo computador. Aí está funcionando. Porque antes você estava fazendo direto pelo computador e estava dando mais complicação. Agora eu estou usando o celular para se comunicar e o computador para abrir o material, essas coisas todas.
Alguém vai enviar alguma coisa para mim, para eu abrir aqui, ou não vai precisar? Precisa, professor, enviar as perguntas? Não. Não precisa, eu só estou perguntando só. É que eu vou abrir o meu aqui para eu poder acompanhar. Ah, tá. Não precisa, não. Só estou perguntando. Tá bom. Vocês conhecem uma... Ela falou comigo ontem, mas eu não lembro dela em nenhum momento. Acho que é Camila. Vocês conhecem? Deixa eu ver se eu lembro aqui quem é que falou comigo ontem. Professor, desculpa. Oi, pode falar. Não, só respondendo a pergunta do professor, eu acho que ela é uma das moças que entraram depois e que não comparecem frequentemente na aula. Então, mas vocês não sabem se ela é... Assim, como é que eu posso dizer? É Camila mesmo. Camila Ione. É isso mesmo. Ela faz algumas matérias só, vocês não sabem. Porque ela falou para mim ontem de TCC. Aí eu falei, poxa, mas a gente já está terminando, né? Tá quase terminando. Não, mas eu vou mandar, não sei o quê. Eu falei, nossa, nem sabia que você fazia parte da turma. É por isso que eu falei, deixa eu perguntar pro pessoal amanhã se alguém conhece. Eles não sei chegaram a falar. se ela faz só essa matéria, né? Mas ela nunca vi. Vocês nunca chegaram a falar com ela. Ela está no meu grupo de espanhol, para o trabalho final de espanhol. A Camila, né? Camila, é. É a Camila e a Laisa. Eu acho que é as duas novas, né? Que entraram depois, no caso. Preciso até perguntar delas para o Alessandro, porque essa Laisa eu nem sei nem quem é. Camila falou comigo ontem, essa Laisa, não sei quem é. Então, elas chegaram a entrar em contato com o representante da sala, né? Só que aí ele encaminhou para a coordenadoria, porque não tem o que fazer, né? Agora é só com o coordenador agora, porque na reta final, pensar em TCC na reta final é meio, né? É meio estranho, eu acho que ela pensou que era só para entregar alguma coisinha e ficasse por isso mesmo. Eu falei, não, mas vai ter apresentação final. Não é bagunçado assim, não. A gente tem aí um acompanhamento semanal, não é de qualquer jeito. Não, mas eu vou fazer, que não sei o quê. Eu falei, tudo bem, então. Fico no aguardo do seu trabalho, mas até agora eu não recebi nada, não. Bom, então vamos lá. Bom, nós temos aí 15 questões, tá certo? Aí, como é que vai funcionar? Eu preciso anotar aí, que eu preciso dar nota de vocês, entendeu?
Quem que é o grupo que vai começar? Eu vou anotar os nomes aqui. Mas, professor, como é que vai funcionar? Porque são 15 questões. Se todo o grupo for falar as 15 questões, acho que não vai ter como terminar hoje, né? Termina assim, é fácil, é simplesinha, não é nada. Não é resposta, é. Quantos grupos são? Mas você tinha falado que era para ser ou individual ou em dupla. Tem 13. Tem 13 pessoas na sala. Acho que tem um grupo que vai fazer com 3, aí não tem problema não, eu autorizei. Tudo bem. É só ler as respostas. Não, é mais um debate, na verdade. Né? O objetivo disso é mais um debate. Né? Não é só ler a resposta, porque aí fica sem necessidade de ficar repetindo cada grupo fazendo as suas respostas. Né? A gente vai tentar explorar alguma coisa dentro do que a gente vem falando durante as aulas aí. Então é mais o objetivo dessas questões aí, com reflexão ao filme, é fazer isso. Tá? Eu só queria saber se dos 13 que estão presentes, deixa eu ver aqui. Todo mundo tem par, dos 13 que estão presentes, se todo mundo tem parzinho. Aí eu quero anotar aqui, os 13, né? Na verdade, aqui está contando comigo também. Então, na verdade, são 12. Eu queria saber quem são as duplas, para eu anotar, porque eu preciso saber quem é quem, para eu poder colocar a nota depois, né? Então, vocês primeiro precisam me falar e depois eu vejo como é que a gente vai fazer. Professor, o trio sou eu, Letícia. Peraí. Letícia. A gente tá mandando lá no chat, tá, professor? Tá bom, mas deixa Letícia, a Letícia daqui a pouco perto lá. Carla e Valquíria. Quem? Carla? Carla e Valquíria. Isso. Tá bom. Obrigada. Professor, a outra dupla é eu, a Mariana e o Gustavo. Mariana e Gustavo. Isso. Tá, peraí. Mariana e Gustavo. Tá bom. Quem mais? A minha dupla é eu e o Thiago. Quem é eu? Ah, Falou muito rápido. Táfnis e Thiago. Ah, tá bom. Táfnis, Thiago. Ok. Quem mais? Isabela e Henrique. Isabela Henrique. Boa. Quem mais? Professor, Patrícia e Emily. Sim, senhora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Aí entrou mais gente aqui. 12, tem 16 comigo. São 15, tem. Vamos ver se tem lá no chat lá que o pessoal estava colocando lá. Jéssica e Lucas. Beatriz Ribeiro e Marília. Beatriz. Marília. Mais. Gustavo e Mariana já foi. Patrícia e Emily já foi. Isabela Henrique já foi. Sayane e Sabrina.
Sabrina. Beatriz Ribeiro. Maria. E Jéssica e Lucas. Tá todo mundo aqui, viu? Tudo bem. Alguém quer começar? Então, professor, como que vai ser a apresentação? Eu não entendi. Vai ser a gente ler a pergunta e dar a nossa resposta? Mas assim, eu vou escolher as perguntas que cada um vai fazer, entendeu? Então, 15. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 duplas, mais ou menos, aqui. Deixa eu ver uma coisa. Então acho que você já pode dividir as perguntas para cada um e aí a gente vai respondendo em ordem. Tipo, quem ficar com um responde e tal. Não, mas não é bem assim. Não é simplesmente a resposta. A resposta é um complemento, entendeu? Na verdade, o que eu quero é tentar produzir um debate dentro daquilo que vocês forem falando. Então, eu falo, a Letícia, a Carla e a Valquíria, eu vou falar, vai fazer a 1 e a 7. A outra vai fazer a 4 e a 3. Vai ser alternado, entendeu? Entendi. O objetivo disso é fazer porque ela não tem uma sequência, entendeu? Existe uma sequência aí para poder montar o questionário, mas ela não tem uma sequência de uma depende da outra. É isso que eu quero dizer. Então, é por isso que eu vou tentar fazer mesclado aí para a gente tentar fazer um debate aí que vocês possam participar. Então, eu quero só ver se a quantidade de pessoas que eu tenho aqui é apenas a quantidade de pessoas que tem na sala. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Eu tenho mais gente inscrito do que gente participando. É isso que é engraçado. E nem todo mundo está aqui. Tipo aqui, ó. Tafnis e Thiago. O Thiago não está na sala. Só tá Tafnis. O Thiago tá com problema para entrar na sala. Ele falou que vai reiniciar o celular dele para ver se ele consegue. Tranquilo. Porque aqui eu estou vendo 15 participantes comigo, então... Não, são 15 participantes, na verdade. E aí eu tenho 19 inscritos aqui. Por isso que eu fiz essa recontagem aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó, para ficar justo, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer o sorteio de quem são os grupos, tá? Então, ó, o grupo 1, definido por mim aqui, é a Letícia, a Carla e a Valquíria. O grupo 2 é a Mariana e o Gustavo. O 3 é a Tafnis e o Thiago. O 4 é a Isabela e o Henrique. O 5, Patrícia e Emily. O 6, Beatriz Ribeiro e Marília. O 7, Sayane e Sabrina. O 8, Beatriz Ribeiro e Marília. E o 9, Jéssica e Lucas, tá? Então eu vou fazer um sorteio agora online para vocês. E aí, quem é que vai começar? Deixa eu compartilhar aqui um sorteio online aqui. Aí eu vou escolher na hora. Pode ser que eu repita a pergunta para um outro grupo, enfim. Eu vou... Professor. Oi.
Você falou Beatriz Ribeiro e Marília 2 vezes, em sexto e em oitavo. Ah, então desculpa. Então fica valendo o sexto, tá? É verdade, eu anotei 2 vezes. Tá. Então fica valendo o oitavo. Aliás, o sexto. Beatriz Ribeiro e Marília fica valendo o sexto. E o oitavo é Jéssica e Lucas. Obrigado aí pela correção. Anotei 2 vezes. Não tem o nome, só tem o oitavo. Vamos lá. São de 1 a 8. Eu vou sortear 3 na sequência, para ir, acabou um, eu peço a participação do outro. Depois eu continuo. Espera um pouquinho para ver se aparece para vocês. Ah, aqui já dá para sortear vários números de uma vez só. Então é de 1 a 8. Sortear 8 números, de 1 a 8. Vocês estão vendo minha tela já, não? Pra mim não tá aparecendo não, professor. Pra mim tá tudo preto. Apareceu agora. Agora apareceu. Tá bom. Agora apareceu. Beleza. Então é assim, eu coloquei aqui, eu fui, de acordo com o que vocês foram falando, as duplas, eu fui colocando aqui 1, 2, 3, 4, de 1 a 8. Agora eu vou mandar sortear 8 números, de 1 a 8, e aí ele vai alternar aí, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, e vocês já ficam sabendo. Bom, então a sequência é, ó, o 5 é o primeiro, Patrícia e Emily é o primeiro. O 4 é o segundo, Isabela e Henrique. O Mariana e Gustavo é o terceiro. Tafne e Thiago é o quarto. Número 1 é o quinto. Letícia, Carla e Valquíria é o quinto. O 8. Jéssica e Lucas é o sexto. Beatriz e Marília é o sétimo. E Sayane e Sabrina é o oitavo. Essa é a sequência. Beleza? Nem sabia que dava para fazer isso. Então, professor, agora eu fiquei confusa. Eu vou debater com a minha dupla? Não, não. Você vai dar a sua resposta, e em cima da sua resposta, aí eu vou fazer alguns questionamentos. E aí joga para a sala e todo mundo pode participar. Ah, tá bom. Entendeu? Como tem 15 questões, nós temos praticamente aí que 1, 2, 3, 8 grupos. É mais ou menos de 2 a 3 questões para cada um. Porque eu vou repetir alguma questão em algum outro grupo. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, vai começar o grupo da Patrícia e da Emily. Eu vou escolher 2 questões lá e eles vão dar a resposta.
E aí, diante do que ela explicar, aí eu vou fazer algum questionamento vinculado com a matéria, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, enfim. E aí vira essa discussão dentro da sala. Porque uma matéria, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vamos lá. Patrícia e Emily, vocês têm alguma questão que vocês querem falar ou não? Ou eu posso escolher aqui? Eu posso falar, professor, uma questão? Qual que é que você quer falar? Espera aí que eu vou pegar aqui meu material. Espera só um pouquinho. Mas eu estou jogando, né? Para variar. Eu estava pensando em falar a primeira, em nossa sociedade, como nós nos organizamos. E qual a outra? A outra, o que acontece se não nos comportarmos de acordo com as regras? Tá bom, então pode ser essas duas aí. Aí eu já dou a resposta? Coloca aí o que vocês colocaram. Tá. A primeira eu coloquei... Primeira a gente vai debater a primeira, depois a gente vai falar para a terceira. Tá. A primeira eu coloquei que a nossa sociedade se organiza em grupos sociais, mantendo relações recíprocas, obedecendo a determinadas normas e regulamentos. Tá. Como que funciona isso para dentro da empresa? Não entendi. Como a nossa sociedade, dentro do que você respondeu, se comporta dentro da empresa? Como nós, como sociedade, nos comportamos ou nos organizamos dentro da empresa? Então, nesse caso, a gente tem que obedecer como é que fala? Os valores e as regras da empresa, tentar se enquadrar o que a empresa, como é que fala? Estabelece. Mas você acha isso certo? Como pessoa, não como aluna do terceiro RH? Depende. A gente tem que aceitar o que a empresa coloca? Então, depende nesse caso, tem algumas regras que tem, como é que fala? Alguns funcionários que não se adequam, mas aí tem que pôr na balança se ela vai querer aquele emprego ou não. Se ela realmente precisa daquele emprego, ela vai ter que se enquadrar, senão ela vai ter que procurar uma empresa que está de acordo com o que ela acredita, com os valores que ela acredita. Entendi, mas você, como pessoa, a sua opinião, você acha que isso é um problema? Na minha opinião, quem está precisando do emprego sou eu. Então, se tiver que se adequar aos valores da empresa, eu vou ter que me adequar, senão eu vou ter que procurar outra empresa onde eu me sinta bem. Então, eu tenho que saber. Sim. Para de falar mal dele. Entendi. Mas aí o que acontece? Tem vários fatores que influenciam nessa decisão. Você concorda? Sim. Salário, benefícios, distância. Enfim, tem vários fatores que influenciam nessa decisão. Tá certo? Certo. Agora, qual que é o fator preponderante para a pessoa aceitar ou não fator preponderante para as pessoas aceitar ou não essa condição imposta pela empresa? Eu acredito que sim. O que leva a pessoa a fazer essa decisão? Aí depois eu vou jogar uma outra pergunta. As necessidades, né? Como? As necessidades das pessoas, né? Necessidade. Só que essa necessidade, como que vai ser esse profissional dentro dessa organização? Por necessidade. Então, que nem, eu vou dar um exemplo lá da minha, onde eu trabalho. Tinha uma menina que ela trabalhava lá,
que ela simplesmente saiu do trabalho porque ela queria sair para as baladas à noite e ela não estava querendo acordar cedo no dia seguinte. Aí ela saiu. Então ela já não tinha uma necessidade tão grande de estar ali como existem outras pessoas que precisam poder pagar conta, para comer, para pagar aluguel, essas coisas. Então você acha que o fator preponderante é a necessidade? Não estou Sim, falando que está certo ou está errado. Não estou questionando isso, não. É justamente para criar esse debate aí. Né? Então, a necessidade faz com que a pessoa aceite ou não aquele desafio ou aquelas condições impostas pelas empresas. sim, eu acho que Exatamente. sim. Eu concordo com a Emily. Tá, E eu também concordo. entendi. Só que isso, perante a empresa, né? Vocês que vão trabalhar em RH, pode ser no RH ou em alguma coisa ligada ao RH, como que a empresa consegue... Quantas coisas tem? Como que a empresa consegue, dentro do que a gente já falou, saber se esse funcionário, esse colaborador, ele está ali porque ele gosta, porque ele precisa, ou porque é necessidade, ou porque não tem outra coisa para ele fazer? Como é que a empresa consegue saber isso? Como é que consegue matar isso que a gente já trabalhou? Fazendo entrevista? Não. Dentro do que a gente já falou. A gente já conversou aí algumas aulas. Observando, né, professor? Ah, não. Observando, não. Pela Observando não dá para avaliação? ver. Quase. Como que uma empresa consegue observar, né, ou verificar, não observar? Porque eu tenho lá, sei lá, 50, 60, 70, 80 funcionários. Cada um trabalha num andar diferente. Como que eu RH, vou observar se a Emily ela está trabalhando na empresa por necessidade ou porque ela não tem outra coisa para fazer na casa dela? Como que eu consigo observar isso? Como é que eu consigo perceber? Vendo os resultados? Alguém Como? aí falou avaliação e eu também eu concordaria, eu falaria isso também. Acho que avaliação de desempenho dá para verificar isso. Avaliação de desempenho, dá para verificar isso, mas falta um item dentro do que a gente vem trabalhando aí nas últimas aulas. É essa a reflexão que eu quero que vocês cheguem na resposta. Está faltando só um complemento nessa resposta. É por avaliação de desempenho? Vendo os resultados do trabalho da pessoa, não sei. Sim, mas tem um item. Como é que ela vai medir isso? Professora, a Sabrina está falando no chat que é pelos indicadores, é isso? Isso, muito bem, muito bem. É pelos indicadores, muito bem. É que eu não estou com o chat aberto aqui. É isso mesmo, é pelos indicadores de avaliação de desempenho. Só dessa forma que a empresa consegue saber, porque ela tem lá, você não vai ficar monitorando, você que trabalha no RH ou em alguma área, você não vai ficar monitorando se o funcionário ele está indo bem ou está indo mal. Então eu tenho que estabelecer uma métrica, um índice para avaliar se ele está ali porque ele gosta, porque ele precisa ou porque é de necessidade, enfim. Então, é por avaliação de desempenho, estipulando índices de métrica que eu consiga verificar. Porque só avaliação de desempenho eu não consigo verificar isso. Porque ele pode, eu expliquei na última aula, ele pode simplesmente se dedicar para aquela atividade que vai ter uma remuneração variável e ele pode estar indo super bem. Mas na atividade rotineira dele, ele está indo mais ou menos. Mas na atividade de desafio, que vai ter uma remuneração variável associada, ele vai se dedicar um pouco mais. Mas, na verdade, ele está trabalhando ali por meio de qualquer jeito, não está dando muita importância para aquilo, vamos que vamos. Mas, na verdade, não é isso. Por isso que é importante estabelecer uma regra de índice, né, de desempenho para verificar realmente qual que é a avaliação que ele está tendo perante todos os demais. Então, era isso que eu precisava que vocês respondessem, e é por isso que eu dei esse trabalho para a gente fazer essa referência com relação a aquilo que a gente vem trabalhando em todas as aulas. Maravilha.
vamos para 3. Vocês entenderam o que eu expliquei? Sim. Sim. Porque assim, como a gente, se você tem assim, você trabalha no mesmo local, um ambiente, que você tem lá 10 pessoas, você ou do RH, ou mesmo um braço direito do dono, do acionista, não, do diretor, enfim, é fácil de você estar observando com os seus olhos. A partir do momento que essa pessoa não está, às vezes você nem conhece essa pessoa. Então o RH, a empresa, precisa estipular métricas para medir. Mas então ele não vai conseguir chegar na avaliação individual de cada um. No primeiro momento, não. Depois, se ele for refinando essa avaliação, ela consegue chegar individualmente a cada pessoa, através de questionários, através de clima organizacional, aí dá para chegar efetivamente na pessoa. Caso contrário, vou avaliar a área ou a quantidade de pessoas que tem naquela organização, não vou conseguir avaliar exatamente aquela pessoa, tá? Dependendo da forma com que você vai mensurando. Agora, se é você trabalha numa empresa pequena lá, tem 4, 5 pessoas, no seu olho você consegue visualizar se a pessoa está afim ou não está afim, tá bom? Vamos lá. O que acontece se não nos comportarmos de acordo com as regras? Eu respondo ou a Emily responde, professor? Você que sabe. Peraí que eu vou pegar aqui. Quer Quer que eu responder? fale, Paty? Eu já tô com aqui aberto. Tá bom. O que acontece se nós contarmos de acordo com as regras? Acontece que a gente fica quanto que a empresa estabelece, né? Então, mas aí, o que acontece se não nos comportarmos de acordo com as regras? O que acontece com você se você não se comportar de acordo com as regras estabelecidas pela empresa? Eu corro o risco de perder o meu emprego. O risco de perder o emprego. Só isso? Nem todas as De empresas... advertência, né? Algo assim do tipo. Isso. Nem todas as empresas vão mandar o funcionário embora no primeiro momento. Porque às vezes você pode ser uma peça fundamental naquela organização. E aí eu vou falar, Emily, eu vou te mandar embora porque você fez isso. Não quero te perder. Eu quero que você resolva o problema, assim, como é que eu posso dizer assim, corrija, né, aquilo que aconteceu, enfim, porque assim, a gente não quer te mandar embora. E tem empresa que faz isso mesmo, segura o funcionário até o último, porque às vezes aquela pessoa é extremamente importante para aquele momento, para aquela organização. Te contratei, putz, você estava indo super bem, mas, sei lá, de repente deu um deslize aí, posso contar com você, enfim, a gente vai te dar mais uma chance, né? Então, nem todas as... Claro, você corre esse risco de ser demitida, mas nem todas as empresas pensam no processo de demissão. Esse não é a primeira decisão. A primeira decisão, se aquela pessoa não faz diferença nenhuma, a empresa se achar melhor, na primeira pisada da bola, ela vai pegar e vai te cortar. Mas na grande maioria, algumas empresas falam, putz, contratei a Emily, essa mulher é muito boa, não dá para, putz, eu já queria perder, mas ela pisou na bola porque ela tomou uma decisão errada, ou ela foi ignorante com alguém, sei lá, qualquer coisa que a empresa acha que fugiu das regras estabelecidas. Provavelmente o chefe, alguém vai conversar e vai falar, Emily, aconteceu isso, isso e isso, a gente vai te dar mais uma chance, mas a gente não quer te perder, né? Às vezes algumas não falam assim, né? Não quer te perder, porque aí vai dar muita moral ao funcionário, né? Mas elas comentam, né? Vamos te dar mais uma chance. Quando ela fala isso, consequentemente, é para definir que realmente você está ganhando mais uma oportunidade, né? Mas, às vezes, nessa situação, aí é uma provocação, aí eu pergunto a opinião de todos. Quando a pessoa faz aquilo pensado, porque ela quer ser demitida, principalmente funcionários que estão há muito tempo na empresa e não quer pedir a conta porque não quer perder a multa do fundo de garantia e os benefícios associados com a rescisão.
Quando o funcionário apronta alguma coisa, não assim ao ponto de briga dentro da empresa, nada desse tipo, mas ela apronta alguma coisa que sabe que foge às regras, para provocar uma demissão. Vocês acham que essa é uma atitude correta de um funcionário ou de um colaborador que está naquela empresa há algum tempo? Não, né? Melhor tentar entrar num acordo com a empresa. Alguém de vocês já agiu dessa forma? Eu tenho uma. Não. Também não. Na empresa que eu já trabalhei, a chefe, ela falava da seguinte forma, que ela não ia despedir ninguém. Se você quisesse sair, você ia ter que fazer que nem quando você entrou, com suas próprias pernas. Só demitisse mesmo em corte de pessoal, mas não adiantava você fazer nada, que você ia continuar lá, entrou do seu jeito, vai sair do seu jeito. Ela comentava assim, dessa forma mesmo, abertamente assim? Que ela não ia demitir ninguém? Sim, na nossa integração, a gente estava entrando na empresa, ela falou, quiser ser demitido, a gente não faz acordo. Você entrou com suas pernas, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Que eles só demitem mesmo quando tem corte pessoal e é necessário, entendeu? Não adiantava você pedir, não. Você entrou, você saiu do seu jeito. E se você aplicasse um... Oi? E se você fizesse alguma coisa muito grave? Sei lá, desse uma porrada em alguém, alguma coisa assim? Mas aí já sairia... Aí já sairia como justa causa, né? Então o funcionário acaba aprendendo muito. Então... Mas ela quis dizer assim, sabe? Não adianta você fazer o seu trabalho errado, que você vai ter que continuar aqui, você vai levar advertência, vai levar suspensão, então o que vai acabar perdendo é você, entendeu? Entendi. É bem assim mesmo. Tem empresas que não demite, né? Não demite mesmo. Agora com a flexibilização das regras, né? Agora com a flexibilização das regras trabalhistas, né? Com as normas trabalhistas, isso agora, acho que acabou ajudando um pouco, né? Porque você pode entrar no acordo, porque aí a quebra do fundo de garantia, a empresa não paga mais os 40, não tem aquele negócio de pagar os 40 e você devolver, agora pode reduzir para 20. Então, existe aí alguns ajustes na legislação, eu acho que exatamente para existir um acordo mais acordado, né? Vamos dizer, chamar assim, porque antes as empresas, você me manda embora, eu te devolvo a multa dos 40%, mas você me faz isso, aquilo, assim eu levo isso, levo aquilo. Agora não tem esse negócio de devolver a multa. E tem uma redução da multa do fundo de garantia. Você pode fazer acordo, a empresa fala, não, eu vou te pagar os 40, mas a gente pode te pagar os 20, os 10, aí não tem uma regra, aquilo que o funcionário concordar, a empresa pode estar fazendo. Legal. Alguém quer completar alguma coisa nessa 1 e 3 aí? Não estou dizendo que essa 1 e 3 aí não possa voltar na discussão novamente por uma outra dupla, tá? Ninguém quer completar? Não. Não. Então tá bom. Bom, vamos lá. Isabela e Henrique, né? Acho que é o segundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que é isso. É isso aí. Tem alguma preferência aí de questão? Nós gostaríamos de falar a 4 e a número 7. Tá, deixa eu anotar aqui. 4. Tá bom, vamos lá. Pode começar pela 4. Tá, eu vou começar falando então. A pergunta é: como você se sente vivendo em sociedade? Livre ou prisioneiro? Então, antes você é vinculado para a empresa, tá? Não é na sociedade fora, não. É dentro da empresa, tá bom? Uhum. Pode ir. No ambiente da empresa, eu acho que a gente precisa ter um ambiente que seja democrático, né? E que os funcionários
tem que ter a liberdade de expressar opinião sobre a empresa, tanto para criticar alguma coisa ou algo que tem que melhorar, para dar o feedback da empresa, sempre que ele precisa, que ele sentir a vontade para fazer. E eu acho que sim, acho que as empresas não estão, tipo, não são tão rígidas quanto a isso. Acho que não tem problema no mercado tão grande assim. Do Então, funcionário dentro se da empresa, você sentir... se sente o quê? Mais livre ou prisioneiro? Eu acho que depende muito da empresa, mas eu acho que a maioria as pessoas se sentem à vontade. Tá. A Não, sua não 100% colocação... livre que você tem um vínculo com a empresa, né? Você tem um compromisso. Sim, mas você Mas diz livre no sentido de poder se expressar, não é? isso. Não é livre porque você tem que cumprir regras, tem normas, Você tem tem que cumprir horário. regras, normas. Você tem um Não, compromisso ali que você tem um dever, né? isso. Mas o livro que eu estou entendendo, que você está colocando, é o livro de De possibilidade de expressão, expressão. livre expressão. Então, Henrique, o problema disso se coloca do lado ao contrário. Se coloca do lado da empresa. Se é uma empresa pequena, a possibilidade de você ser livre nesse sentido é maior. Porque, porém, fica mais identificado, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não quero que ninguém saiba o que é o Procópio que está falando. Mas, como a empresa é pequena, não foi o João, não foi o Zé, então é o Procópio. Só tem 3 homens aqui. Né? Então, você acaba se tornando mais livre, mas, ao mesmo tempo, você se torna prisioneiro porque você acaba sendo mais, caso você não queira se identificar, você acaba se tornando mais identificado. Numa empresa grande, é o inverso. Como tem muita gente, né, você se torna livre, porém você não consegue não consegue ser identificado diante da quantidade de pessoas, né? Um momentinho só aqui que eu tenho que controlar o meu filho aqui, que está falando uns palavrão e vai ficar saindo na gravação depois. Espera aí um pouquinho só. Rapazinho fica jogando na live aí começa a ficar exaltado e aí começa a falar coisa que não deve. E aqui o microfone, eu comprei um fone novo, ele acaba pegando até o espirro do vizinho. Bom, voltando então. Esse ser livre ou prisioneiro, eu entendi aí a colocação do Henrique, que é voltado aí para expressar opiniões. Isso é muito bom do lado que a gente né, do lado do funcionário, mas, por um outro lado, como é que você trataria isso, Henrique, dentro de uma empresa grande? Sim, se você for o lado invertido, você não é o lado do funcionário, você é o lado da gestão, você é o lado da decisão. Como é que você trataria isso perante X colaboradores aí? Eu proporia a escolha de um representante, porque aí ficaria mais fácil de levar uma pessoa só levar as reivindicações ou as sugestões dos colaboradores para a gerência, né, para a chefia. Acho que é uma solução e como boa. que essa chefia vai passar para quem define? Vai vir opiniões extremamente distintas. O que as empresas hoje criaram para, dentro do que a gente tem falado, o que as empresas criaram para fazer o que você está falando aí desse representante? Como que as empresas têm tratado isso
com essa liberdade de expressão, vamos chamar assim, né? O funcionário ser livre e não prisioneiro. O que as empresas, para resolver essas reivindicações, quais ou qual o instrumento que a empresa criou hoje para resolver esse problema? Eu já falei também. Deixa eu... Pode ser qualquer um, tá, gente? Não precisa ser o Henrique, não. Pode ser qualquer um da sala aí. Qual que é o instrumento que a empresa encontrou para estar utilizando essa expressão, né, livre ou prisioneiro, no caso livre, não prisioneiro. E aí o Henrique colocou aí que ele estipularia, se ele estivesse do lado da gestão, um representante. Hoje não existe esse representante. Na grande maioria das empresas não existe. Mas existe um outro instrumento que as empresas utilizam para resolver essa situação. Qual que é? Tem sindicato também. Ah, tem sindicato. Mas tem mais uma coisa interna na empresa, sem ser o sindicato. Porque o sindicato hoje ele virou opcional, né? Opcional, assim, de contribuição, né? Então, eu só vou trabalhar para você se você me pagar a contribuição sindical. Como a contribuição sindical hoje é opcional e não mais obrigatória, então, às vezes, o sindicato não é mais como era antigamente. Qual que é o instrumento que a empresa criou, gente, para dar essa liberdade de expressão para os funcionários? Vocês sabem. Eu posso chegar a responder, professor? Pode, à vontade. Eu não sei se está certo, né? Mas através das pesquisas de clima organizacional. Perfeito, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Certinho. Hoje, a liberdade de expressão está vinculada ao clima organizacional. É isso mesmo. Está certinho. Então, as nossas perguntas é toda vinculada aí para vocês responderem dentro daquilo que a gente trabalhou aí nesses 1 mês e meio aí, mais ou menos, de aula. Então, as empresas hoje, para sentir como que o que o funcionário quer uma água mais gelada, quer um ar-condicionado, quer que tire o ar-condicionado, quer que abra a janela, quer que feche a janela, quer que ponha uma mesa mais alta, sei lá, enfim. Quaisquer reivindicações de funcionário hoje é usado o clima organizacional. Aí faz com que a empresa consiga saber qual que é a necessidade de cada um. Porque se eu tiver muitos funcionários e várias unidades e vários prédios, eu tenho que estipular uma pessoa para estar levando... Não, aí eu não consigo fazer nada. Então, ela estipula aí, através do clima organizacional, uma forma que faça essa interação e todo mundo pode participar de forma, às vezes, indireta. Ou seja, eu não preciso se identificar. Eu respondo a pesquisa, mas ninguém precisa saber que foi eu que respondi, né? Então, as pessoas, às vezes, querem falar mal, às vezes tem um espaço lá, em algumas perguntas, dizendo, deixa aqui os seus comentários adicionais com relação ao clima organizacional. E você vai lá e escreve, não precisa escrever mais à mão, né, tudo no computador, manda via online, e você fica de forma impessoal. Né? Eles falam que é impessoal, mas eu tenho um pouco de dúvida, né? Porque se partiu da minha máquina, né? Todo mundo tem o seu IP registrado lá, tem todo o número, a identificação da máquina. Né? Então, é impessoal, mas... Oi? Uma vez fizeram na empresa que eu trabalhava, aí contrataram uma empresa terceirizada, né, para fazer. Aí eles falaram no próprio questionário lá, no site deles, estava que a empresa não ia saber quem era quem. Tipo, em hipótese alguma, mas eu não sei. Que foi contratar, né? Sei lá, que é dinheirinho a mais, não sei. Eu tenho minhas dúvidas com isso. Quando eles falam que não é, porque, assim, se eu tenho a minha máquina e tenho um número de patrimônio, e aquele número de patrimônio está no meu nome, e eu respondi pela minha máquina, quem é que foi, então? Foi o João? Foi o Zé? Não, lógico que não, entendeu? Então, assim, eu não preciso colocar o nome de quem é que está mandando aquele questionário, aquela resposta.
Mas partiu de que máquina? Partiu da máquina do Procópio. Então só pode ser ele, né? Imagino eu que ele sabe, mas assim, é colocado de forma que a pessoa não sabe, é colocado que é de forma anônima, né? Para deixar as pessoas mais confortáveis. Então, eu tenho um pouco de receio de responder assim muito. Se eu estou afim de falar mal, né? Ou reivindicar alguma coisa, fazer com um pouco de cuidado, porque a gente sabe que os caras conseguem rastrear um monte de coisa, imagine dentro da empresa, né? Mas, enfim, vocês concordam, gente, que as pessoas hoje nas empresas vivem mais livres do que prisioneiro? Não é prisioneiro de não posso sair, não posso ir embora, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, não é isso que o Henrique colocou, muito bem colocado. É com relação à liberdade de expressão. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é a tendência, né, professor? Pode ser que não seja agora, nesse momento, mas a tendência futuramente é as empresas darem mais espaço para os funcionários, porque aí elas começam a perceber que eles, começando a perceber que eles podem ter voz, assim, de alguma forma, eles acabam ficando na empresa, né? Acabam pegando na mão da empresa mais forte do que se a empresa fosse ditatorial, entendeu? Então, eu acho que assim, pode não ser agora, mas num futuro que, para mim, não está tão distante, né? As empresas comecem a dar mais espaço de expressão para os funcionários. Perfeito. Eu também concordo com você. Assim, não é 100%, mas elas já têm essa visão aí de que se ia dar essa liberdade dentro da medida do possível, não a todo dia, não a toda hora, mas dentro da medida do possível, às vezes cada um traz aí alguma colaboração adicional para a empresa e pode ser muito útil, né, para ela, né? Até para ganhar dinheiro mesmo. Ainda mais agora com esse problema da pandemia aí, né? Quanta coisa a gente não aprendeu ficando em casa, né? Então eu acho que você tem razão aí. Maravilha. Alguma outra pergunta, algum outro questionamento aí com relação a essa prisioneiro e liberdade aí? Vamos lá. Como as formigas, aí você pode colocar as pessoas, tá? Organizam-se para lutar pela sobrevivência dentro da empresa. Essa é difícil, né? Aqui tá falando as formigas, aqui tá falando... O filme faz uma apelação ao filme, né? De formigas trabalham no filme. E também dentro da empresa, que no filme elas se organizam diante de regras, né? Elas seguem um padrão, cada uma com sua responsabilidade, né? Pro formigueiro lá, para todo mundo. E eu acho que é essa relação direta com a empresa, né? Cada um tem a sua função, cada um da sua área tem a sua função, e eles têm que trabalhar em conjunto. Um atrasando um lado, atrasa o lado do outro. Então, eu acho que é basicamente isso. É um conjunto, todo mundo trabalha junto, seguindo esse padrão. Eu concordo com você. Aí tem uma separaçãozinha que muitos professores às vezes comentam, mas existe uma coisa importantíssima para a sobrevivência, tanto da empresa quanto da pessoa, dentro da organização, que é o trabalho em grupo ou o trabalho em equipe. Para que ambos possam crescer, qual que é o mais importante? Trabalho em grupo ou trabalho em equipe? Eu acho que é você saber trabalhar em equipe, né? Isso. Trabalho em equipe é quando você pensa na sua sobrevivência, pensa na sobrevivência da empresa e pensa também na sobrevivência do seu colega de trabalho. Quando você trabalha em grupo, que é o que acontece geralmente em faculdade, em escola, enfim, cada um vem no seu lado. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo a minha parte, estou fazendo a minha parte. Então, assim, para que tudo dê certo dentro de uma empresa, tanto por sobrevivência da própria organização, quanto da equipe, quanto daquele setor, precisa existir um trabalho em equipe. Um pensando no outro. Um trabalho em equipe. Sim. Até porque se
a gente tem que se ajudar, né? Já ouvi muito que a proatividade dentro da empresa é muito essencial. Não é só você fazer só o seu, você tem que pensar sempre no outro, porque todos trabalham juntos. Se um cai, automaticamente o outro cai junto. Então, acho que a gente tem que se ajudar. Perfeito, é isso mesmo. Mas, assim, é muito difícil essa relação do ambiente de trabalho. Muito difícil. Porque nem todas as pessoas, né? A gente se conhece muito pouco, ainda mais agora com a pandemia, mas se a gente, sei lá, se a gente tivesse presencial, talvez eu conseguiria conhecer um pouquinho mais vocês como pessoa, porque nas quartas-feiras a gente estaria o tempo todo junto. Então, isso fortalece um pouco o conhecimento, mesmo sendo mínimo, mas ainda você consegue conhecer um pouco mais as pessoas. Dizer proatividade, isso é lindo e maravilhoso, mas no ambiente de trabalho, isso é completamente difícil, esse relacionamento. Porque às vezes você pode trabalhar com uma pessoa na sua área, no seu departamento, na empresa não, porque na empresa é grande, mas no seu departamento ou na sua área, que você só conversa com ela porque ela está na sua equipe, mas você não topa ela de jeito nenhum. Pode ser por qualquer temperamento. Então, isso influencia muito no ambiente de trabalho. Será que eu quero realmente ajudar aquela pessoa? Será que realmente aquela pessoa quer me ajudar? Então, essa sobrevivência na empresa é uma coisa assim, muito difícil de separar para saber se realmente aquilo é verdadeiro ou é superficial. Tem pessoas que têm inveja porque você está crescendo, porque você está indo bem, ou porque você está indo... você tem um bom relacionamento com a gerência, porque todo mundo, quando pensa em algum problema, lembra de você. Enfim, é aquela pessoa que se destaca perante, porque ninguém é igual a ninguém. Então, nessa luta por sobrevivência, tem pessoas que fazem as coisas para prejudicar a outra, né? Não digo assim, colocar um caos para a pessoa tropeçar, mas é como se fosse uma situação dessa, né? Ela faz alguma coisa para você, acaba se complicando. Então, ter proatividade, ser uma pessoa de ajudar, sempre é bom, mas até quando isso eu tenho que fazer? Até que momento que eu tenho que fazer isso? Até que momento que eu posso confiar na pessoa A, na pessoa B ou na pessoa C? Será que essa reciprocidade acontece com essas pessoas também? Então, essa pergunta 7, eu acho que é uma das mais difíceis de responder dentro de um ambiente organizacional. Não sei se vocês concordam. Concordo plenamente, professor. Concorda aí, Lucas? Sim, professor. Eu trabalho numa farmácia que, assim, lá cada um tem sua função. Por exemplo, tem os cargos, né? Mas independente de cargo, todo mundo faz tudo. E chegaram novos funcionários, novos atendentes uns, que eu digo, que são pessoas que ficam mais no meio de loja, atendendo cliente na loja e ficam mais no caixa. Tava tendo muita bagunça, porque eles não tinham uma visão de loja, que a gente que é um pouco mais velho tem, sabe? Se eu vou atender um cliente na loja, alguém tem que ir pro meu lugar no caixa. Se eu vou atender no balcão, alguém tem que ir pro meu lugar no meio de loja. E eles não tinham essa visão. E a gente fez uma reunião, meu supervisor fez uma reunião com os atendentes uns, e eu que tô 6 meses lá, eu peguei na mão, falei, gente, a gente tem que se ajudar para não levar bronca. Aí teve um funcionário que ele disse assim, professor, que ele tinha medo, porque ele já tinha a tarefa estabelecida pela gerente. E se ele não fizesse aquilo que ela mandava, ele levava bronca. Porém, aquilo que ele tinha que fazer no momento que ela pedia, não era o que a loja precisava, sabe? Certo. Então, a gente estava andando para um lado e ele para o outro. É, mais ou menos isso. Aí eu falei, amigo, mas a bronca que você leva, todo mundo leva. Só que eu falei, o que você escuta dela é o que todo mundo escuta.
Só que a gente tem que entender que o que ela, a gerente, ela tá na sala de gerência dela, ela não tem a visão de loja que a gente que tá aqui diariamente toda hora que a gente tem, entendeu? Então a gente tem que se ajudar para que as coisas comecem a fluir. Então, sem ajuda ali, sem trabalho em equipe, que é diferente de um trabalho em grupo, as coisas não andam. Perfeito. Um bom exemplo. Por isso que é legal esses bate-papos, porque a gente começa a trocar algumas experiências de diversos setores, e é mais ou menos isso. E tem muita gente que age exatamente como você colocou. É para fazer A, eu vou fazer A. Não importa que precisa só fazer o B, o C, o D. Mandaram eu fazer o A, eu vou fazer o A. E tem gente que não é que a pessoa é burra ou que a pessoa é ignorante, mas a pessoa, teoricamente, no ambiente organizacional, aí entra aquelas coisas que nós falamos anteriormente, aí na pergunta 1 e 3, que a pessoa fica com medo de fazer alguma coisa além daquilo que foi colocado para ela fazer. E aí ela não sai do lugar, e aí prejudica todo o processo do ambiente de trabalho. Exatamente. Então, por isso que eu vejo que como que a gente consegue contornar isso? É realmente fazendo reunião e falando, gente, a gente vai trabalhar em equipe. Imagina um time de futebol, se cada um pensar em trabalhar em grupo. Ah, não, eu estou fazendo a minha parte, eu sou ponta esquerda, eu vou fazer a minha parte. Ué, mas o cara correu nas suas costas, você não pode ajudar o cara, o zagueiro na marcação? Não, eu fiz a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, não é o suficiente. Hoje em dia, nas empresas, cada um fazer a sua parte não é o suficiente. Aí não tem empresa que se segura no mercado. Pode ser da maior a menor. Se cada um fazer a sua parte, hoje em dia não é o suficiente. Você tem que fazer a sua parte e mais um pouquinho a do colega, que é o que alguém comentou aí sobre a proatividade. Então, no caso da farmácia que o Lucas colocou, o gerente mandou fazer A, eu vou fazer A. Só que aí, em algum momento, eu tenho que fazer o B, eu tenho que fazer o C, eu tenho que fazer o D. Eu tenho que fazer o A porque é a minha obrigação, mas eu tenho que fazer um pouquinho a mais, porque senão a gente está trabalhando em grupo e não trabalhando em equipe. Então, levem isso para a vida de vocês, profissionalmente, principalmente, porque esse trabalho em equipe ele é extremamente importante. Porém, em algumas empresas, você observa, se você estiver no lado do funcionário, vai sempre existir alguém que vai trabalhar em grupo. Ou seja, aquele que vai fazer só a parte dele e olhe lá. Alguns nem fazem a parte dele. E vai existir pessoas que vão fazer a parte dele e vai fazer um pouquinho a mais. Se você estiver no lado da gestão, observando isso com os seus olhos, é o momento de fazer a troca. Não de demitir aquela pessoa. Você pode colocar a pessoa para fazer uma outra atividade. Então, fiquem atentos, se você estiver do lado da gestão, com poder de decisão na mão, que a gente já falou sobre decisão, que não é fácil decidir, mas se você tiver o poder de decisão na mão, você tem que fazer a troca. E colocar na sua equipe pessoas que querem trabalhar em equipe, não pessoas que querem trabalhar em grupo. Porque em grupo, atualmente, não funciona. Cada vez mais a exigência vai ser maior, mesmo a gente trabalhando à distância. Porque ninguém trabalha sozinho na empresa. Você vai precisar de uma informação de um departamento, você vai precisar de um índice, de um relatório, e aí, se cada um fizer a sua parte, hoje em dia não é mais o suficiente. Maravilha, gente, show. Vamos lá, vamos fazer mais uma aí, depois a gente para um pouquinho. Mariana e Gustavo. Tem alguma aí específica? Professor, a gente queria responder a número 8 e 8? A número 3. São praticamente a mesma, só que uma é bem relacionada ao filme, que fala sobre as formigas, e outra já é no ambiente de trabalho assim, do ser humano. Não, qual que você falou? A 8 e a? 8 e a 13. Ah, 8 e a 13. Não, então, todas são relacionadas ao filme, mas a gente vai levar para o lado da empresa, tá? Mas não tem problema não, vocês podem falar, depois a gente vai falar com relação a gente vai fazer a referência aqui, ó, no processo de organização do formigueiro, qual é o papel do conhecimento e como são vistas as mudanças tecnológicas. Aqui no formigueiro você pode colocar a empresa. O formigueiro aqui é só uma referência, mas pode ir, fica à vontade. Certo.
Então, como o senhor já falou a 8 aí, né? Respondendo a pergunta, seria que, através do conhecimento, encontrada a solução para a resolução do problema em questão. E, comparando também tanto o filme quanto a empresa, a princípio, a mudança tecnológica pode ser vista com maus olhos, mas com o tempo, porque toda mudança gera uma resistência no começo. Aí, com o tempo, Isso não tem dúvida. a mudança acaba sendo, quando a pessoa vê que a mudança veio para agregar, para melhorar, acaba sendo uma coisa positiva para a empresa, ou para o formigueiro também. Então, aqui na verdade o formigueiro é só uma referência. No caso aqui a gente tem que levar todas essas informações para dentro da empresa. Oi? Deixa eu já ler a 13 e dar a minha versão da resposta e a gente já discute tudo junto, porque é praticamente a mesma coisa, né? Sim, pode falar. Então, ó, a 13, o papel do conhecimento e como são vistas as mudanças tecnológicas. Como o Gustavo falou, né? O conhecimento, ele vai resolver problemas, ele é uma capacidade que a gente vai conquistando com o tempo, né? O conhecimento a gente vai adquirindo com o tempo. E as mudanças tecnológicas, como o Gustavo também falou, eu acho que antes não era tão bem vista, né? Porque o pessoal se assustava com tudo mais. E hoje em dia já é bem mais assim, todo mundo, a maioria das pessoas, já entende mais sobre o assunto, já domina mais e etc. E, tipo, dá pra gente diversas oportunidades, que nem agora, a gente tá fazendo uma reunião aqui por conta do avanço tecnológico. E na empresa, a mesma coisa. Na empresa, a mesma coisa. No RH, exemplo, tem aplicativo, né, que já ajuda a fazer conta de folha de pagamento. Sim. Então, já é um trabalho que adiantou para o profissional do RH. Perfeito, concordo com você. Só que aí é o seguinte, você tem toda a razão, né? A tecnologia hoje ela veio para nos ajudar, né? E hoje a gente fica refém dela. Podemos dizer que não, mas a gente fica refém. Porque, assim, por exemplo, de manhã, logo pela manhã, quando eu abro, fazendo a referência aqui com o Teams, eu abro o Teams, às vezes não consigo conexão. Aí pode ser a internet, pode ser o computador, pode ser o próprio aplicativo, enfim. Aí, às vezes, ontem mesmo eu acabei perdendo uma aula porque eu não conseguia ligar, fazer a conexão com o Teams. Então, a gente acaba... A mudança tecnológica acaba, na maioria das vezes, nos ajudando. Às vezes ela atrapalha em algum momento. Mas hoje eu acho que, hoje em dia, 2020, por mais que a gente esteja passando, se a gente tivesse tido uma crise dessa, até antes do meu nascimento, aí, na época dos meus pais, vamos dizer assim, uma crise dessa que está tendo hoje em dia, em 2020, acho que realmente o mundo parava. Imagino eu. Porque eu também acho. Não existia celular, não existia televisão, não existia rádio, piorou computador, internet, isso aí. Eu acho que aí eu posso dizer que se houvesse uma dessa em 1950, acho que foi quando começou a televisão, enfim, eu acho que realmente o mundo parava, né? Porém, né? Como que é? Muitas empresas iam quebrar, né? Iam falir, porque como que ia manter a atividade dela sem o home office? Sei lá, fechado, não faço nem... Isso agora. acabou passando na minha cabeça agora, mas é um bom estudo, né? Como é que foi? O que aconteceria se a pandemia fosse em 2020, em 1950, né? O que aconteceria, né? Mas enfim, o conhecimento que vocês falaram trazem realmente aí grandes vantagens para a vida das pessoas, né? E as mudanças tecnológicas, ou mudanças como o Gustavo comentou, ele trazem, no primeiro momento, uma resistência, porque ninguém gosta de mexer com relação à zona de conforto, né? Ninguém gosta de mexer na sua zona de conforto. E a mudança tecnológica hoje, ela veio mais para agregar do que desagregar. A única reflexão que eu posso fazer com vocês aqui, que ainda diante da mudança tecnológica, que hoje a gente faz tudo por computador, por celular, ou melhor, até pelo celular, né? Vamos até tirar o computador, vamos colocar mais o celular. Tudo que a gente consegue fazer, que o computador também faz, a gente consegue fazer pelo celular. É que ainda existe pessoas que, ou por falta de oportunidade,
ou por falta também de conhecimento, enfim, por mais que hoje o vovô e a vovó já sabem mexer no Facebook, já sabem postar no Instagram. Eu vejo pela minha mãe tem 76 anos, mexe em tudo quanto é rede social e faz baderna, né, com rede social, porque às vezes mexe em lugar que não é para mexer, posta coisa que não é para postar, enfim. O que isso ocasiona para o ambiente de trabalho? Que algumas pessoas comentam, mas muita gente vai perder o emprego. Vocês acham que quando vocês ouvem essa expressão, muita gente vai perder o emprego, como já tem perdido, né? Posso citar alguns casos que eu presencio na minha vida de trabalho e social. Por exemplo, aquelas pessoas que entregam papelzinho de estacionamento, em estacionamento de shopping. Não se tem mais aquela função. Os shoppings hoje estão tirando essas pessoas dessa função e colocando tudo máquina para fazer isso. Sei lá, cobrança de estacionamento em shopping. Antes tinha que ir no caixa e pagar o estacionamento, pagar na maquininha do dinheiro, débito, crédito, ou dinheiro, enfim, tá aqui o troco, valida o ticket, enfim. Hoje, os shoppings já estão mudando isso. Quem faz isso é máquina. Máquina é mudança tecnológica. Como que vocês encaram essa mudança tecnológica, né? Ou seja, essa evolução cada vez mais, e essas pessoas que executavam essas atividades desta forma, ou estão sendo realocadas ou perdendo o emprego. Como é que vocês encaram isso? Qual é a opinião de vocês com relação a isso? Então, é meio complicado, porque, pelo menos o que eu penso é que, como está sendo colocado máquina no lugar de pessoas, o que a gente tem que pensar agora daqui para frente é focar em cargos, em trabalhos que você pode fazer a manutenção dessas máquinas, ou você pode criar ou operar alguma máquina, porque a máquina ela não vai se operar sozinha, não vai se fazer sozinha, precisa de alguém para fazer e fazer a manutenção. Então, se você buscar esse tipo de cargo para o futuro, talvez você dificilmente fique desempregado, né, por causa de máquinas roubando o seu local de trabalho. Isso, então, tem muita gente que fala, mudança tecnológica, eu não sou a favor, porque muita gente vai perder o emprego. Não é que muita gente vai perder o emprego, vai perder o emprego, porque se você analisar como empresário, vamos chamar assim, não como ser humano, você já dá para pensar o seguinte, realmente não há necessidade de uma pessoa ficar atrás de um caixa pagando, recebendo dinheiro e devolvendo dinheiro para fazer uma operação. Eu poderia colocar uma máquina para fazer essa operação e aí fazer o que você comentou, que é muito bom, mas as pessoas... se eu perguntar para 10 pessoas, acho que nem meia responde isso. Então tá roubando meu lugar a máquina porque agora ela vai fazer o troco e vai fazer a cobrança sozinho? Sim, beleza. Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou estudar para fazer a programação da máquina, porque ela não sabe se tem que devolver 50 ou se tem que devolver 100. Se tem que receber cartão ou se tem que receber de débito ou de crédito. Então eu vou estudar para fazer a programação dessa máquina que tirou meu lugar de fazer o pagamento e recebimento de dinheiro. Então, assim, pouquíssimas pessoas têm essa visão. O cara fala, agora eu estou desempregado, porque a máquina, né, substituiu o meu lugar. Cabe a você fazer o quê? Aí atrás de quem? Da mudança tecnológica ou do conhecimento? A mudança tecnológica vai existir sempre e cada vez mais, até onde eu não sei. O que cabe a nós agora é buscar o quê? O conhecimento. Essa é a referência que a gente tem que fazer com essas duas questões aí, que a 8 e a 13 é extremamente parecida. Que uma não está fazendo o vínculo com o formigueiro e a outra está. Então, pouquíssimas pessoas têm essa visão de que a mudança tecnológica veio para agregar e não para desagregar, e aí eu como pessoa, tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar conhecimento para atender a demanda tecnológica.
E nas empresas é da mesma forma. Mesmo com a pandemia, mesmo com o home office, não significa que as pessoas não tenham que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, talvez até mais, para poder operacionalizar toda essa tecnologia que está ao nosso lado, né? Então, mas tem que se adaptar de uma forma muito rápida. Tem que se adaptar de uma forma muito rápida. Porque a tecnologia, ela está, não digo que está sobrepondo ao homem, mas ela está num estágio bastante avançado. Beleza, gente? Beleza. Então a gente volta aqui daqui uns 20 minutos e aí a gente continua aí com os outros grupos e as outras questões. Tá bom? Tá bom, professor. Valeu.